Usinagem dos aços, parte 1, é o tema da aula de hoje. Vamos falar hoje de um grupo que nós vamos chamar de ligas ferrosas. E esse grupo ele vai incluir os aços, que é o tema da aula de hoje e também da nossa próxima aula. Vamos fazer aí duas partes, aços parte 1 e parte 2. Então, mais de 90% em peso dos materiais metálicos usados pelos seres humanos fazem parte desse grupo chamado ligas ferrosas. Então, a maioria dos projetos de engenharia que suportam cargas estruturais, transmissão de energia, envolve as ligas ferrosas. Em termos gerais, nós podemos classificar as ligas ferrosas, que são as ligas que têm um ferro como base, em duas categorias. Essas categorias são os aços e os ferros fundidos. Os aços e ferros fundidos eles são categorizados em relação à quantidade de carbono. Então a gente poderíamos, muitos exemplos de aplicação de aços, construção civil, utensílios domésticos, peças em geral. Os aços ferros fundidos eles têm muita aplicação na indústria metalmecânica. Então a diferenciação do aço para o ferro fundido é a seguinte: os aços geralmente eles contêm até 2% em peso de carbono e os ferros fundidos eles têm um percentual bem maior, de 2 a 4,5% em peso de carbono. A gente pode também fazer uma diferenciação entre aços de baixa liga e aços de alta liga. Então, esses aços de alta liga eles vão ter um percentual de elementos químicos que não são carbono, que vão ser somados, as suas composições químicas vão estar superior a 5% em peso. Então, nós temos aí esse limite arbitrário entre aços de baixa liga e aços de alta liga. Então, uma visão geral das ligas metálicas relacionadas com as ligas ferrosas está nesse quadro aqui. Então, nós podemos observar que nas ligas metálicas elas podem ser divididas em ligas ferrosas e ligas não ferrosas. As ligas não ferrosas nós já vimos algumas, as ligas de alumínio, de magnésio, de cobre, de titânio, de níquel e outros materiais. Nós temos aqui os aços e os ferros fundidos. Os ferros fundidos a gente vai ver também uma aula específica sobre a usinagem de ferro fundido. Existem várias classificações. Então, nós temos o ferro fundido cinzento, ferro fundido branco, ferro fundido nodular, ferro fundido maleável, vermicular. Nós vamos estudar a usinabilidade desses ferros fundidos numa aula posterior. Os aços eles podem ser divididos em aços de baixa liga e aços de alta liga. Os aços de baixa liga, ou os aços ao carbono, comum ao carbono, eles podem ser divididos em aços que têm um baixo percentual de carbono, um médio percentual de carbono ou um alto percentual de carbono. Então, simplificando, nós temos, em termos de aços de baixo teor de carbono, nós temos o aço comum doce e o aço ArBl, que é o aço de alta resistência de baixa liga. O aço de médio carbono ele pode ser categorizado em um aço comum, com médio carbono, ou um aço que foi tratado termicamente, assim como também o aço com alto carbono. Os aços de alta liga, a gente pode ter aqui o aço ferramenta e também aço inoxidável. São categorias de aços que eles vão ter um percentual de elementos químicos fora do carbono superiores a 5% da somatória das suas composições, maior do que 5% em peso. Então, um sistema de designação para os aços muito comum que é utilizado, ele vai ser esse sistema que vai ter 4 ou 5 dígitos. Os dois primeiros números, os primeiros dígitos desse código, eles vão designar o tipo da liga, o tipo do elemento de liga. Então, nós podemos ter 10 aqui, alguns exemplos, 10, 11, 41, 43. A gente identifica, os dois primeiros números, eles identificam o elemento de liga ou os elementos de liga que vão fazer parte da composição química do aço. E os 2 ou 3 últimos dígitos vão representar o conteúdo médio de carbono, o percentual de carbono em peso, na forma centesimal. Então, por exemplo, aqui nós temos o aço 1040. Então, esse 10 aí da frente identifica que é um aço carbono comum e esse 40 representa 40 centésimos em termos de percentual, ou seja, 0,40% em peso de carbono. E se a gente pensar aí no 52,100, nós temos aí um aço que ele vai ter, o 52 vai representar os elementos de liga, então o aço 52,100 ele vai ter aí um percentual de cromo,
E o 100 representa que ele vai ter um percentual de carbono, né, aproximadamente 1% de carbono, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de algumas ligas ferrosas que se classificam como aço. Então, notem que o percentual de carbono ele sempre vai ser inferior a 2%, que é o limite, né? Mas na prática, nós temos aí que na prática esse valor ele não vai muito, ele não chega perto de 2% em peso de carbono. É uma descrição muito utilizada, muito usada, nós vamos usar ela aqui nas nossas aulas sobre a usinabilidade do aço. Aqui nós temos um quadro geral que identifica os 2 primeiros dígitos. Então nós temos aqui os ácidos carbono comum, né? Então 10, 11, 12, 15. Então a gente tem aí as classificações de ácido carbono comum, ácido carbono com manganês, resulfurizado. E aqui nós temos os ácidos que vão ser os ácidos ligas, né? Os ácidos com manganês, ácidos com níquel, níquel-cromo, molibdênio, cromo-molibdênio, níquel-cromo-molibdênio, níquel-molibdênio, cromo, cromo-fanádio, tungstênio-cromo e o RBL, a resistência baixa liga, e os ácidos com boro e chumbo eles vão ter um identificador na forma de letra, né? O B de boro, né, representa o boro, e o L de chumbo. Nós vamos ver essa designação na nossa próxima aula, quando a gente estudar os ácidos de livre corte que vão ter chumbo na sua composição. Então, esses 2 primeiros identificadores representam o tipo, o conteúdo nominal da liga. Os 2 primeiros dígitos representam os elementos de liga e os 2 ou 3 últimos números finais vão representar o percentual centesimal de carbono. Então a gente pode classificar os ácidos de carbono comum como aqueles que possuem apenas quantidades limitadas de elementos como carbono, silício, manganês, cobre, enxofre, fósforo, e os outros elementos vão existir na forma apenas residual. E a gente pode classificar também esses ácidos de carbono como ácidos de baixo carbono. São ácidos que têm até 0,3% em peso de carbono. Então, esses ácidos de baixo carbono, devido a eles terem um percentual baixo de carbono, eles vão ter uma baixa resistência mecânica, uma baixa dureza, e, por outro lado, vão ter uma alta tenacidade, uma alta dutilidade. Então, eles são materiais relativamente fáceis de usinar e de soldar, e eles têm um baixo custo de produção. Como eles têm um percentual muito baixo de carbono, eles não são normalmente tratados termicamente. Então, eles têm aplicações diversas, como chapas automobilísticas, perfis estruturais, fabricação de tubos, placas, construção civil, pontes, latas. Então, são aplicações bem gerais desses materiais. E nós temos também os ácidos de médio carbono, que eles vão ter um percentual de 0,3% a 0,6% de carbono. Eles já vão ter um carbono suficiente para serem submetidos ao tratamento térmico de têmpera e revenimento, embora, né, eles tenham que ter altas taxas de esfriamento e seções finas para ter o tratamento efetivo. Porém, eles vão ter um percentual de carbono maior e isso vai refletir na dureza e na resistência mecânica. Então, nós vamos ter ácidos que vão ter uma resistência mecânica maior do que os ácidos de carbono de baixo carbono. Em compensação, a dutilidade e a tenacidade vão diminuir. Eles são utilizados em equipamentos ferroviários, engrenagens, como está aqui na foto, firabrequins. São elementos de máquinas ou componentes de máquinas que vão demandar uma elevada resistência mecânica e também a resistência ao desgaste, mas também com uma certa tenacidade. E os ácidos de alto carbono eles vão ter um percentual de 0,6% em peso até 1% em peso. Então, são ácidos que vão ter a maior resistência mecânica e maior dureza. Então, o percentual de carbono está relacionado com a dureza do aço. Quanto maior o percentual de carbono, maior a dureza do aço. Porém, eles vão ter a menor dutilidade. Então, eles são utilizados geralmente na condição temperada e refinida, e eles vão ter a aplicação em talhadeiras, serrotes, martelos, facas, aplicações que a gente vai exigir aí uma alta resistência mecânica, uma resistência ao desgaste. Os ácidos ligas, eles contêm quantidades específicas de elementos de liga, diferentes daqueles que são normalmente encontrados nos ácidos de carbono comum, e essas quantidades de elementos, elas são determinadas com o objetivo de promover mudanças nas propriedades físicas e mecânicas para fazer com que esse material ele desempenhe uma função específica. Um exemplo é um aço inoxidável. Ele vai ter ali
demanda, né, de ele não sofrer corrosão. Então, os ácidos liga costumam ser designados com os elementos predominantes, né? O ácido níquel, o ácido cromo vanadium. A gente viu na tabela várias classificações, na verdade, de ácidos liga. Então, nós temos aplicações diversas desses materiais, é um ramo bem extenso, e isso faz também um reflexo na usinabilidade. Nós vamos ver que na usinagem dos ácidos, como eu tenho uma gama muito grande de possibilidades em termos de propriedade mecânica, eu vou ter uma dificuldade em generalizar o comportamento de usinagem desses materiais. Então, são também considerados ácidos liga todo e qualquer ácido que possua quantidades mínimas especificadas de alumínio, boro, cromo, cobalto, nióbio, molibdênio, níquel, titânio, tungstênio, vanádio, zircônio ou qualquer outro elemento adicionado com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas e a tenacidade após a realização de tratamentos térmicos. Então, notem que são elementos químicos que não são aqueles usuais que aparecem no ácido carbono comum. Então, aqui nós temos um diagrama, o famoso diagrama ferro-carbono, que mostra como é que funciona as fases em equilíbrio do ferro quando nós adicionamos carbono. Só para a gente dar uma relembrada geral, então os ácidos eles vão estar nessa região para cá, para a esquerda dessa linha. Então aqui nós temos o percentual de 2,11%, então os ácidos estão para cá. Nós temos aqui a importantíssima, chama ponto eutioide, ok? Aqui nós temos a reação eutioide que vai acontecer. E essa reação, ela vai fazer a transformação da austenita, que é o ferro gama, que é o ferro com uma estrutura cristalina CFC, para uma estrutura perlítica, que está aqui. Então aqui nós temos a austenita e aqui nós temos a perlita, que é essa estrutura, microestrutura que tem camadas alternadas de ferrita e cementita. O ferro alfa é o ferro CCC, com a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, e ele vai aparecer aqui, nessa região aqui que não está aparecendo muito, uma região onde a solubilidade do carbono é muito baixa nesse ferro alfa. Então são apenas aqui para a gente relembrar a ferrita, a austenita e a perlita. Existem outros microconstituintes, a bainita, a martensita, que eles vão aparecer fora aqui do diagrama de equilíbrio e também são importantes. Então, eu destaco aqui a importância da microestrutura. A microestrutura ela vai refletir também na usinabilidade dos ácidos, vamos ver isso logo mais. Os ferros fundidos, eles vão, só para a gente adiantar aqui um pouco, eles vão ficar nessa região de 2 a 4,3%. E aqui nós temos ponto eutético, ok? Da região da reação eutética, que também é uma reação muito importante, tratando em termos de ferro fundido. Então, os ferros fundidos vão ficar aproximadamente aqui nessa região, a composição química deles, que é a região onde vai ter aí os menores pontos de fusão da liga, do ferro fundido. Então, um panorama geral da usinagem dos aços, como foi dito, é difícil a gente fazer uma abordagem generalizada, porque nós temos um grupo muito heterogêneo. Essa variedade é conseguida tanto pela composição química, como nós vimos, os ácidos carbono comuns e os ácidos liga, eles podem ter diversos elementos de liga que vão promover ali melhoras das propriedades mecânicas e também os tratamentos térmicos que vão ser usados, né, para melhorar as propriedades mecânicas desses materiais. Então nós temos um grupo muito importante na indústria metalmecânica e nós podemos, né, fazer aí uma gama uma classificação desses materiais, desde os aços que têm uma oxidabilidade excelente, nós vamos ver na nossa próxima aula, os aços de livre corte, até ácidos que são ácidos de difícil usinagem, como os ácidos endurecidos, ácidos rápidos, que é um ácido ferramenta. Então, nós temos uma gama bem heterogênea aí de usinabilidade. Mas, no geral, por mais que nós tenhamos ácidos que são fáceis de usinar, nós vamos classificar os ácidos, dando uma visão geral, um panorama geral, com materiais que têm baixa usinabilidade. Então, se a gente comparar aquela nossa tabelinha, da energia específica de corte, que dá uma ideia da usinabilidade do nosso material, notem aí que o aço doce ele vai estar aí como um material que tem uma baixa usinabilidade. Então nós estudamos já o magnésio,
o alumínio e o cobre, então eles vão demandar uma energia específica de corte bem menor. Essa energia específica de corte é a energia utilizada para usinar esses materiais, então ela é bem menor do que o aço 12, tanto para furaçamento quanto para furação. Se nós pensarmos também na velocidade de corte máxima, que também é uma forma de a gente avaliar a usinabilidade, comparando com o magnésio e o alumínio que nós já estudamos, notamos também que o aço ele tem uma usinabilidade bem inferior a esses materiais. Então a gente pode classificar, fazendo uma abordagem bem generalizada aqui, como materiais que têm uma baixa usinabilidade. Então, pensando no ferro puro, começando do ferro puro, na usinagem de materiais com alto ponto de fusão, como o ferro ele tem um ponto de fusão muito alto, 1538 graus Celsius. Então, é agora que começa a gerar problemas na linha de produção. Assim como o cobre e o alumínio puro, a usinabilidade do ferro puro ela é baixa devido à alta dutilidade. Então, devido à alta dutilidade, nós vamos ter altíssimas forças, como a gente pode observar aqui no gráfico, né? Então, nós temos aqui o titânio, o cobre e o ferro. Então, quando nós estamos usinando a baixa velocidade de corte, nós vamos ter altíssimas forças. E o ferro, pela utilidade alta dele, vai ter forças aqui patamares de força muito alto. Então, isso é uma característica de materiais puros, materiais que vão ter uma alta utilidade. E esses materiais, que são materiais puros, eles não vão ter não vai aparecer a aresta postiça de corte. Então, a aresta postiça de corte ela não aparece em materiais puros, porém, nós vamos ter uma zona de fluxo muito grande, e essa zona de fluxo muito grande, essas áreas de contato, cavaco, ferramenta, que vão promover essas altas forças e também promover altas temperaturas na interface. Então está aqui uma ilustração que mostra, então essa área de contato aqui, ela vai ser responsável por esse comportamento das forças em patamares muito altos. Essas forças elas não são altas por causa da resistência mecânica do ferro. O ferro puro ele tem uma resistência mecânica baixa. Porém, devido a essa área de contato alta, eu vou ter ali o aparecimento de altos patamares de força, que não é interessante em termos de usinabilidade. Então, o ferro puro ele é um material de baixa usinabilidade devido à sua alta utilidade. Agora, pensando nos aços carbono e nos aços de baixa liga, essa adição de elementos de liga ao ferro, como carbono, silício, manganês, cromo, vão alterar essa dutilidade e a resistência do material. Então, eles vão influenciar também no comportamento das forças. Então, as forças na usinagem de aços carbonos vão ser menores que as forças na usinagem do ferro puro. Por mais que a resistência mecânica aumente, mas a dutilidade diminui. E isso favorece a redução das forças. Então, as tensões cisalentes são maiores, mas a espessura dos cavacos são menores do que nos aços do que no ferro puro. As áreas nos planos de elemento primário e secundário são menores. Isso vai fazer com que o comportamento... Então, a gente pode observar aqui esse comportamento distinto do aço para o ferro. Nós vamos entender esse comportamento aqui, essa força diminuindo, depois aumentando, depois diminuindo logo mais. Tá bom? Mas a gente pode perceber que o patamar de forças para o aço, aqui com 0,19% de carbono, é bem menor do que a do ferro puro, especialmente em ambagens velocidades de corte. Aqui nós temos o cobre puro, né, e o latão 70-30 para comparar. Como a resistência mecânica do aço é maior, né, a tendência é que a força também seja maior para o aço do que o cobre para o latão. A temperatura de corte ela vai ser um parâmetro importante, muito importante, porque o ponto de fusão do ferro, que é o elemento básico do aço, é muito alto. Então, a temperatura e o gradiente de temperatura gerado na ferramenta são fortes indicadores da usinabilidade dos aços. Na usinagem dos aços, a temperatura máxima ela vai acontecer afastada, ela vai estar afastada da aresta de corte. Então, nós podemos comparar aqui vários materiais, eu destaquei aqui de vermelho os aços carbono comum. Então, o aço com 0,04%, o aço com 0,15%, o aço com 0,40%,
O aço com 0,40 é mais duro, então ele vai ter patamares de temperatura bem maiores do que o alumínio, do que o magnésio, do que o cobre, 800, 900 graus Celsius, dependendo da velocidade de corte. E como ele é um material mais duro, em comparação com os ácidos de menor percentual de carbono, ele vai aparecer as temperaturas com menores velocidades de corte. Okay? E aqui nós temos uma visão, uma figura que mostra o comportamento da temperatura em função da velocidade de corte. Então, a velocidade de corte vai aumentando, a temperatura vai aumentando também. A temperatura ela é proporcional à velocidade de corte, e a gente consegue observar que devido ao comportamento do material, o material ser mais resistente, o comportamento de temperatura vai ser afastado da ponta de corte aqui da aresta de corte da ferramenta. Então nós temos aí patamares de 800, 900 graus Celsius aqui na usinagem de ácido de baixo carbono, variando a velocidade de corte. Em termos de materiais para ferramentas de corte, nós podemos utilizar, dependendo das propriedades mecânicas do aço, ferramentas de aço rápido, metal duro revestido, como a gente pode ver aqui, ó. Nós temos metais duros revestidos, cerâmicas e o PCBN, que é o ultraduro. Então, para usinar com metal duro, os aços no carbono comum, né? Os aços no geral, nós usamos o metal duro da classe P, que ele tem, a base do metal duro é cobalto com carboneto de tungstênio, mas nós temos adições de carboneto de titânio, de tântalo e carboneto de nióbio, que vão promover ali uma melhora das propriedades mecânicas do material da ferramenta na usinagem dos aços. Então nós usamos a classe P, que tem a cor da identificação azul. Para aços inoxidáveis, nós usamos a classe M, tá aqui, ó, que tem a coloração amarela no catálogo de ferramentas de metal duro. E essa classe M é a classe intermediária entre a classe K, que é a classe de ferros fundidos de cavacos curtos, e a classe P, que é a classe dos aços ou classe de cavacos longos. Então ele vai ter quantidades intermediárias dos elementos de liga, dos elementos aditivos, carboneto de titânio, carboneto de tântalo e carboneto de nióbio, em relação aí à classe P. As cerâmicas elas são mais aplicadas nos sinais de aços endurecidos, e o diamante sintético ele não tem a aplicação na usinagem dos aços, porque ele se desintegra quimicamente a temperaturas acima de 600 graus Celsius, e a gente viu que as temperaturas na usinagem do aço elas chegam nesses patamares devido ao ponto de difusão do ferro, que é o material base, ser muito alto. Então, devido a essa resistência mecânica do material, as temperaturas geradas, nós podemos gerar desgastes. Então, o desgaste de cratera ele pode predominar e aparecer na região de maior temperatura na superfície de saída. Então, essa cratera ela irá se desenvolver em temperaturas acima de 700 graus Celsius, que são temperaturas que podem aparecer na usinagem dos aços. E o principal mecanismo é a difusão. O mecanismo de cisalhamento superficial ocorre apenas se a temperatura for superior a 800 graus Celsius, dependendo da resistência do aço usinado e também do material da ferramenta de corte. Tanto o cisalhamento superficial como a deformação por compressão devem ser evitados, então a gente vai limitar as velocidades de corte para que a gente não gere esses problemas em termos de tanto o mecanismo de cisalhamento superficial, que é esse aqui. Então, a ferramenta ela vai cisalhando, deformando, pós-cisalhamento, altas temperaturas, ou a deformação por compressão. Geralmente, aços que são de uma alta resistência mecânica, aços endurecidos, eles podem gerar em ferramentas de aço rápido essa deformação, que aqui na região, nessa figura 2, mostra deformação sobre tensões de compressão. Então, nós temos que tomar atenção em relação a esses dois mecanismos de desgaste, desses dois processos de desgaste da ferramenta de corte. O fator metalúrgico dos aços predominante em relação à oxidabilidade é a dureza. Então, quanto maior a dureza, normalmente nós vamos ter aí um parâmetro chave para a gente estudar a oxidabilidade dos aços. Então, aços de baixo carbono, com uma baixa dureza e uma alta ductilidade, eles têm a tendência de formar APC, de prejudicar
a vida da ferramenta e também o acabamento superficial. Então, aumentando o percentual de carbono, nós vamos melhorar a usinabilidade. Por mais que a gente esteja aumentando a dureza, mas a usinabilidade ela melhora não pelo aumento da dureza, mas pela redução da dutilidade. Mas se eu aumentar muito essa dureza, esse aumento de dureza ele pode se sobrepor ao benefício da redução da dutilidade e eu posso gerar desgaste de abração ou desgaste de difusão devido às altas temperaturas. Isso vai afetar negativamente a usinabilidade do material. O exemplo está aqui, ó. Outra forma de a gente também mudar a dureza do material não é apenas mudando a composição química, aumentando o percentual de carbono, no caso do aço. A gente pode aumentar a dureza fazendo um trabalho a frio, conformando o material a frio. Então aqui nós temos um exemplo que mostra essa situação. Nós temos em verde e em amarelo duas rotas de fabricação. Duas rotas de processamento mecânico. Nós temos o aço 1016 e em verde nós temos ele trefilado. A trefilação a frio. Trefilação é um processo de conformação mecânica, geralmente feito a frio, e eu vou ter durezas, patamares de dureza em torno de 174 a 183 Brinell. E como o trabalho é feito a frio, a trefilação é feita a frio, esse material ele vai encruar, que é o endurecimento do material proveniente da deformação plástica. Mas a laminação a quente, que é aqui o amarelo, ela é um processo de conformação mecânica quente, então não aparece o encruamento, não tem encruamento, então os patamares de dureza vão ser inferiores. Então notem que nós temos o mesmo aço, com duas rotas de fabricação diferentes, ele vai me dar dois perfis de dureza diferentes. E aqui nós temos a vida da ferramenta medida em minutos. A gente percebe que tanto para o desbaste, quanto para acabamento, quanto para furação de grandes e pequenos diâmetros, a dureza refletiu na usinabilidade. Então, o aço que tem a maior dureza, que é o aço que foi trefilado a frio, ele vai me dar aí uma maior vida da ferramenta, porque o aço 1016 é um aço bastante dútil. Então, esse aumento, o encruamento, o aumento da dureza vai reduzir a dutilidade, vai melhorar o cisalhamento do material, vai reduzir ali a área de contato, vai melhorar o cisalhamento, o corte do material e vai promover uma melhor vida da ferramenta. Então aqui nós temos um exemplo de uma ferramenta com descarte abrasivo, só para ilustrar, no aço 5140, um aço ligado. Então nós temos aí a influência da dureza em termos de usinabilidade. Um segundo fator é a microestrutura, que está relacionado também com a dureza. Então a variação da microestrutura, que pode ser proveniente da mudança de uma fase por um tratamento térmico, ela vai afetar a usinabilidade também. Então se a gente olhar essa figura aqui da esquerda, nós temos aqui um aço 4140 e está sendo usinado com a velocidade de corte, avanço e profundidade de corte constante com metal duro. E nós temos aqui à esquerda esse aço que ele foi temperado e revenido, ou seja, ele tem uma estrutura martensítica com uma dureza alta. A martensita é um constituinte com alta dureza. E eu tenho o aço que foi normalizado, então ele passou por um tratamento térmico, a dureza diminuiu e ele tem uma composição química de 90% de perlita com 10% de ferrita. Então, nós podemos observar que a microestrutura, o mesmo aço com microestruturas diferentes, ele vai ter um comportamento em usinagem também diferente. Então, a usinabilidade vai ser maior por aço normalizado, que está em verde, ele vai ter um volume de cavaco removido maior do que o aço que foi temperado, porque o constituinte, 90% de perlita com ferrita, é bem menos duro do que o 100% de martensita. Então, essa estrutura martensítica muito dura e resistente vai promover uma vida baixa da ferramenta de metal duro. Aqui à direita nós temos um gráfico semelhante, é o mesmo aço 4140, só que agora nós temos esse aço que foi recozido, ele foi agora recozido, então ele vai ter um patamar de dureza um pouquinho menor e uma microestrutura de perlita com ferrita. Então notem que o percentual de perlita diminuiu e o percentual de ferrita aumentou. E aqui eu tenho ele recozido, mas com uma velocidade de corte menor. Então, novamente nós vemos
como nós reduzimos o percentual de perlita de 90% para 65%, nós temos que o percentual de cementita, a perlita é formada por lamelas, né, de ferrita com cementita. Então eu tenho uma redução da cementita, que é uma fase, é um carboneto. A cementita é o carboneto de ferro, que é um abrasivo, né, é um carboneto duro. Então, muito duro. Então, essa redução da perlita vai promover uma melhora da usinabilidade. E aqui eu tenho também a velocidade de corte menor, né? Então a melhor usinabilidade foi com a velocidade de corte 91,5 metros por minuto. Então é um exemplo aí da influência da microestrutura que está relacionada com a dureza também do material. Então, além do desgaste da ferramenta, dos problemas que nós temos em relação à temperatura de corte, nós temos também a questão do controle do cavaco. Então, o grande problema das linhas de produção, assim como nós vimos na aula passada, nós temos bastante ênfase, na aula retrasada, na verdade, da usinagem de alumínio. Esses cavacos que são no formato de fita, na forma de fita emaranhada, eles podem promover dificuldades, tanto no descarte quanto no próprio processo de usinagem, dificultando o processamento do material. Então, nós temos um problema bem semelhante com os aços. Com exceção de alguns aços de corte fácil, que nós vamos ver na nossa próxima aula, todos os demais aços formam cavacos contínuos e geralmente na forma de fita longa. Então, o maior problema dos cavacos de aço é a grande resistência que eles têm. O aço ele tem uma resistência mecânica bem maior do que a do alumínio, então eles são difíceis de se quebrarem. Então, nós precisamos controlar esse cavaco. Então, nós podemos usar quebra-cavacos, e outra possibilidade é fazer com que o aço ele seja o mais dútil possível, o menos dútil possível, para facilitar a quebra desse cavaco. Então, está aqui um exemplo, um cavaco contínuo aqui na usinagem. Esse aqui é um ensaio de quick stop, uma ferramenta de aço rápido. Então, nós temos um cavaco contínuo de um aço. E aqui, só para ilustrar também, a forma do cavaco, ele pode promover também o efeito guarda-chuva, dificultando o acesso do fluido de corte. Então, é interessante que esse cavaco, o engenheiro de fabricação, tome tempo e atenção na questão do controle de cavaco. Aços com perlita em sua microestrutura, eles vão apresentar APC. Tá? A APC ela vai aparecer em materiais que vão ter duas fases. Então, quando esses aços com a perlita eles estão sendo usinados a baixas velocidades de corte, vai aparecer a aresta postiça de corte, que é isso aqui, é esse cubo solidário que aparece aqui entre a ferramenta e a peça. A velocidade crítica ela é dependente do avanço, mas dificilmente a APC vai aparecer acima de 70 metros por minuto. Então, uma forma de a gente desfavorecer o aparecimento da APC é aumentar a velocidade de corte, aumentar a temperatura, e então isso vai desfavorecer o surgimento da aresta postiça de corte. Então, nós temos, se a gente for relembrar um pouco do comportamento, de qual é o mecanismo de formação em termos físicos da aresta postiça de corte, essa aresta postiça que está aqui, ela vai crescendo até ela chegar numa dimensão máxima. E nessa dimensão máxima, essa PC, nesse intervalo, ela vai estar estável. E após essa dimensão máxima, a APC ela vai diminuindo. Essa figura aqui, ó, de cima, ela mostra essa transição da APC para a zona de fluxo com o aumento da velocidade de corte. Então, essa APC, depois que ela chega num ponto máximo, e a velocidade de corte está crescendo aqui, ela vai se tornando instável. É como se fosse uma ilustração bem interessante, é uma ilustração de um homem com uma bota e ele andando sobre um lamaçal. Então, a lama ela vai ficando presa na sola do sapato, enquanto o homem ele vai caminhando, essa lama ela vai crescendo. Só que chega no momento que essa lama abaixa ali do solado do sapato, da bota, ela vai ficar com uma dimensão máxima e depois ela vai de forma progressiva diminuindo. Então isso acontece, é uma ilustração para a gente entender o comportamento da APC. Então,
Quando a APC some, a gente diz que é a velocidade crítica, a velocidade de corte crítica. Então, acima da velocidade de corte crítica não aparece mais APC. Então, isso explica esse comportamento aqui, ó, do gráfico da força da APC. Então, aqui, ó, temos um exemplo, aqui é a APC. Então, nesse intervalo aqui, até esse ponto aqui, onde a força é mínima, nesse intervalo, a APC é estável. Então, a APC ela vai crescendo e a APC ela tem essa característica de ela reduzir as forças de corte, porque a APC, o próprio nome já diz, né, aresta postiça. A APC ela faz com que a ferramenta ela aparente ser mais afiada. Parece que o ângulo de saída efetivo dela é maior com a APC do que a ferramenta normal. Então a ferramenta fica mais afiada e isso vai reduzir as forças de corte. Então nesse intervalo inicial que a APC está crescendo, a força ela vai diminuindo de forma progressiva até o ponto aqui de mínimo onde a APC é máxima. E depois, quando a APC a velocidade vai aumentando, a APC ela vai diminuindo até ela sumir. Nós temos esse intervalo aqui. A força ela vai crescendo porque a APC está diminuindo até chegar num ponto máximo que é a velocidade crítica, que é quando a APC desaparece. E depois que a APC desaparece, nós temos o comportamento tradicional, o comportamento comum de materiais que não tem APC. É que a velocidade de corte aumente e a força diminua. Então, a velocidade de corte ela é proporcional à temperatura. Então, a temperatura aumentando, parte desse calor ele vai ser transmitido para o material da peça que vai reduzir a sua resistência de isolamento, facilitando o corte. Então, o comportamento após a velocidade crítica é similar ao do ferro puro, por exemplo. Note que o ferro puro ele não forma APC. Então, ele tem um comportamento aí mais comum, né? Então, isso aqui explica esse comportamento aqui estranho, né, entre aspas, aí desse comportamento da força de corte de um aço aí de 0,19% de carbono. Então, a APC, em termos de aços, a gente tenta usinar com a velocidade de corte acima da velocidade crítica do material. Então, fazendo um resumo, devido às suas boas propriedades mecânicas, a grande disponibilidade de materiais de ligas ferrosas específicas do aço e também um custo relativamente baixo, os aços eles são utilizados em muitas aplicações na indústria metalmecânica. Então, apesar de nós termos aços que são fáceis de usinar, a maioria dos materiais desse grupo não são fáceis de usinar, pelo contrário, eles são de baixa usinabilidade. O ferro puro ele tem uma baixa usinabilidade também, devido à sua alta dutilidade. Nós vimos que os aspectos metalúrgicos que mais influenciam a usinabilidade são a dureza do material e a microestrutura do material. Na usinagem dos aços, o controle do cavaco é problemático, devido aos cavacos longos, contínuos. Outros fatores também que vão contribuir para dificultar a usinagem é o alto ponto de fusão do ferro, que vai promover altas temperaturas. As temperaturas acontecem numa região distante da aresta de corte e também vai aparecer altas tensões de compressão que podem gerar, juntamente com as altas temperaturas, podem gerar ali, o desalhamento ou a deformação plástica da ferramenta de corte. Então é isso, aqui nós temos algumas ferramentas consultadas. Na nossa próxima aula nós vamos continuar falando dos aços, a gente vai falar especificamente dos aços de livre corte e dos aços inoxidáveis. Nós vamos ter um panorama geral desses aços e nós vamos estudar a usinabilidade, como eles se comportam em termos de usinagem. Então, espero vocês aí na próxima aula.